Lucas sempre foi um homem simples. Aos 35 anos, vivia sozinho em um pequeno apartamento em um prédio antigo no centro da cidade. O prédio, com a sua arquitetura dos anos 60, tinha paredes grossas e um silêncio quase perturbador. A maioria dos inquilinos era de pessoas idosas que ali moravam há décadas, mantendo o local em uma espécie de bolha do tempo. Lucas gostava disso. O silêncio e a rotina eram suas companhias constantes. Mas tudo mudou no dia em que Mariana se mudou para o apartamento em frente ao dele. Lucas percebeu a mudança desde a primeira vez que a viu. Era uma jovem de seus 25 anos, com cabelos longos e negros, olhos profundos e uma expressão séria quase melancólica. Ela chegou sozinha, sem família ou amigos para ajudar com a mudança. Tudo que tinha era uma mala grande e algumas caixas. Lucas observou da janela enquanto ela entrava no prédio, imaginando o que a tinha levado a se mudar para aquele lugar tão isolado. Nos dias seguintes, Lucas percebeu que Mariana era extremamente reservada. Ele raramente a via saindo de casa e, quando o fazia, era sempre com pressa, como se estivesse fugindo de algo ou de alguém. Ela trancava a porta com cuidado excessivo, girando a chave várias vezes, certificando-se de que tudo estava completamente seguro. Isso despertou a curiosidade de Lucas. O que poderia estar acontecendo na vida daquela jovem que a fazia sentir tanto medo? Lucas tentou uma abordagem amigável algumas vezes, encontrando-se com ela no corredor. "Bom dia", ele dizia, tentando soar como se fosse uma coisa casual. Mas Mariana sempre respondia com aceno de cabeça, sem palavras, antes de desaparecer rapidamente para dentro do seu apartamento. Aquela atitude o intrigava, mas ele respeitou a privacidade dela, pelo menos no começo. O comportamento de Mariana começou a ficar mais estranho com o passar do tempo. Lucas começou a ouvir ruídos vindos do apartamento dela em horários incomuns. Às vezes, no meio da noite, ele andava com som de móveis sendo arrastados, passos rápidos e abafados, ou até mesmo sussurros quase imperceptíveis. Parecia que alguém estava sempre se movendo, mudando as coisas do lugar, mas nunca havia outro som que indicasse a presença de mais alguém naquela casa. Certa noite, por volta das 3 da manhã, Lucas foi acordado por um barulho alto, como se algo pesado estivesse sendo derrubado. Ele se sentou na cama, o coração batendo rápido, tentando entender o que poderia ter causado aquele som. Ficou em silêncio por alguns minutos, esperando ouvir mais alguma coisa. Mas o apartamento de Mariana estava novamente quieto, como se nada tivesse acontecido. Aquela noite marcou o início de uma inquietação que começou a crescer dentro de Lucas. Ele não conseguia parar de pensar naqueles barulhos, na forma como Mariana agia, em seu medo constante e evidente. Decidiu que precisava descobrir o que estava acontecendo. Antes de continuar essa história, eu já vou te pedindo para que, se você ainda não é um inscrito do nosso canal, inscreva-se no canal, deixe like nesse vídeo para não esquecer e compartilhe os nossos vídeos com um amigo que gosta desse tipo de conteúdo. Outra coisa, se você ainda não é um apoiador do nosso canal e deseja nos apoiar, abaixo na descrição desse vídeo eu vou deixar uma explicação para que você entenda o que fazer para apoiar o nosso canal. E você pode apoiar quantas vezes achar interessante, desde que fique confortável para você. Lucas decidiu que precisava descobrir, afinal, o
que estava acontecendo naquele apartamento. No dia seguinte, aguardou ansiosamente que Mariana saísse da casa. Ele sabia que ela não costumava passar muito tempo fora, então esperou o momento certo para agir. Quando finalmente a viu saindo do prédio com sua habitual mala grande, Lucas se preparou. Ele sabia que o que estava prestes a fazer era uma invasão de privacidade, mas sua curiosidade o dominava. Ele foi até a porta do apartamento dela e, com um leve toque na maçaneta, percebeu que a chave ainda estava no lugar. Uma decisão precipitada de Mariana? Ou será que teria sido algo intencional? Com o coração batendo forte, ele girou a chave e empurrou a porta, que se abriu com um pequeno rangido. O apartamento de Mariana estava mergulhado em penumbra, as cortinas fechadas, deixando apenas uma fina linha de luz entrar. Lucas respirou fundo e entrou, fechando a porta suavemente atrás de si. O ambiente estava carregado, quase sufocante. As paredes eram de um tom escuro e havia uma leve fragrância de incenso queimando no ar. Tudo estava meticulosamente organizado, como se cada objeto tivesse seu lugar exato, sem nada fora do lugar. Ele caminhou lentamente pela sala de estar, observando os móveis antigos e os poucos itens de decoração. Tudo parecia normal, mas, ao mesmo tempo, havia algo perturbador na atmosfera. Era como se o apartamento tivesse uma vida própria, uma energia que ele não conseguia entender. E isso estava preocupando Lucas. Caminhando lentamente, ao se aproximar do quarto, Lucas sentiu um arrepio percorrer a sua espinha. Algo o puxava para lá. Uma curiosidade mórbida que ele não conseguia ignorar. Quando empurrou a porta do quarto, foi recebido por uma cena que o deixou paralisado. No canto do quarto, parcialmente oculto por um grande armário, havia uma porta. Era uma porta pequena, quase imperceptível, como se tivesse sido construída para ser escondida. Lucas ficou ali imóvel, tentando entender o que aquilo significava. A porta parecia antiga, com uma maçaneta enferrujada e marcas de desgastes ao seu redor. Ele deu alguns passos em direção à porta, a respiração pesada. Tudo dentro dele gritava para parar, mas sair dali e nunca mais voltar, mas a curiosidade respondia mais forte. Com mãos trêmulas, ele agarrou a maçaneta e a girou. A porta se abriu com um leve estalo, revelando um espaço pequeno e escuro. Lucas acendeu a luz do seu celular e direcionou o feixe para dentro da sala. O que viu o deixou horrorizado. A sala era pequena, com paredes forradas de recortes de jornal e fotos de pessoas diferentes. No centro, uma cadeira com algemas estava fixada no chão e havia manchas escuras que pareciam sangue seco. Era um cenário de pesadelo, algo que ele jamais imaginaria encontrar na vida real. Antes que pudesse processar o que estava vendo, Lucas ouviu a porta do apartamento se abrir. Seu coração quase parou. Mariana estava de volta e ele estava preso dentro do apartamento. Ele apagou a luz do celular e rapidamente fechou a porta do quarto secreto, tentando se esconder na escuridão. A adrenalina corria nas suas veias enquanto ele ouvia os passos de Mariana se aproximando. Ela entrou no quarto, silenciosamente, e Lucas pôde ouvir a sua respiração suave, mas acelerada. Ela parou por um momento, como se estivesse escutando algo. Lucas estava escondido atrás do armário, tentando controlar a sua própria respiração.
Ele podia vê-la parcialmente através de uma fresta no armário. Seu rosto estava tenso, os olhos fixos na porta do quarto secreto. Mariana não parecia surpresa, mas sim determinada, como se já soubesse que alguém havia descoberto seu segredo. Ela se aproximou lentamente da porta, com um sorriso frio e calculista se formando em seus lábios. Lucas sentiu o pânico se instalar, mas sabia que não podia fazer nenhum movimento brusco. Mariana parou em frente à porta, seus dedos roçando a maçaneta. Então, em um movimento rápido, ela abriu e entrou na sala secreta. Lucas aproveitou a oportunidade para se mover, esgueirando-se silenciosamente em direção à porta do quarto. Ele sabia que tinha pouco tempo antes que ela descobrisse que algo estava errado. Quando estava a poucos passos da saída, ouviu a voz de Mariana ecoando pela sala. "Eu estava esperando por você", ela disse calmamente, sem qualquer emoção aparente. Lucas parou, congelado pelo terror. Ela estava falando com ele, mas como ela sabia que ele estava ali? Como ela poderia estar tão calma? Mariana saiu do quarto secreto, fechando a porta atrás de si, e se virou lentamente para Lucas. Seus olhos estavam vazios, sem qualquer vestígio de humanidade. "Você não devia ter vindo aqui, Lucas", ela continuou, seu tom baixo e ameaçador. "Agora, você também faz parte disso." Lucas, muito assustado, tentou correr, mas Mariana era surpreendentemente rápida. Antes que ele pudesse alcançar a porta do apartamento, ela estava na frente dele, bloqueando a sua saída. Ele sentiu um medo terrível, um pânico que tomou conta dele, mas ao olhar para os olhos dela, percebeu que não havia escapatória. Ela era muito mais do que uma jovem assustada. Havia algo profundamente errado com ela. Mariana avançou e Lucas recuou, tropeçando nos móveis. Ele estava encurralado. Ela se aproximou lentamente, como um predador se aproxima da sua presa. "Tudo o que eu precisava era de alguém exatamente como você, Lucas", ela sussurrou com a voz carregada de uma estranha serenidade. "Eu precisava de alguém que entendesse o que realmente acontece aqui." Antes que Lucas pudesse reagir, sentiu uma dor aguda no pescoço e tudo começou a escurecer. A última coisa que ele viu foi o rosto de Mariana, agora transformado em uma máscara de pura malícia e terror.